Bom dia, mais uma palavra abençoada para nossa edificação, e eu trago Isaías 29, versículos 9 e 10. Estatelai-vos e ficai estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Amém por essa palavra abençoada, né? Esse livro de Isaías, né? A profecia de Isaías fala da cegueira espiritual e a hipocrisia do povo, né? Essa profecia, ela nos descreve um povo que, apesar de professar fé e louvor a Deus com a boca, mantém o coração distante dele. Ele se apega a doutrinas e ensinamentos humanos, ignorando a verdade revelada. Gente, é exatamente o que vivemos nos dias de hoje. As pessoas estão muito presas à religiosidade, a doutrinas, e o que eu mais tenho me deparado são com pessoas que estão fora da fé, que estão desviadas porque olharam para o homem. A maioria olhou e decepcionou. Gente, nós precisamos buscar o Senhor em espírito e verdade, num relacionamento íntimo e sincero. Deus quer quebrantamento, Deus quer humildade, Deus quer o nosso coração. Então, não adianta nada falar Senhor, Senhor, tentar mostrar para as pessoas com uma Bíblia embaixo do braço, muitas vezes com as vestimentas, sendo que o nosso coração não está limpo, não está realmente em Cristo. Quando eu me converti, eu não fui para a igreja. Não foi igreja, não foi pastor, não. A minha conversão foi entre eu e Deus. Foi uma experiência muito tremenda, que eu comprei uma moto e eu não ia para o trabalho de moto, porque eu trabalhava perto de casa, porém era uma moto de 250 cilindradas que precisava rodar, né? E chegou no fim de semana, eu achei que o barulho do motor dela estava muito estranho e levei no mecânico. Ele falou: Márcia, pega essa moto, vai lá no final de Camburi, que é uma praia que a gente tem aqui no Espírito Santo, e dá uma acelerada boa, que vai acabar o barulho. Falei: ok. Gente, eu tava de shortinho, camiseta e um tênis no pé. Eu peguei a moto e fui. Quando eu desci a avenida, em vez de ir para a esquerda, eu fui para a direita. E, em resumo, eu fui parar no pé do Monte Horebe, que é um lugar, um ponto turístico que a gente tem aqui no Espírito Santo, que é um ponto de oração, um lugar de oração. E eu fui parar ao pé desse monte. Quando eu cheguei lá, que tinham aquelas mulheres, né, que chamam de irmã do coque, né, com aqueles vestidões, eu tirei o capacete e eu falei: meu Deus. E eu dei boa tarde, fui muito sincera, falei: gente, me perdoa pela minha roupa, mas eu não saí para vir aqui. Eu saí para ir para a praia. E ela foi muito sábia. Ela falou: olha, se você saiu para a praia e chegou até aqui, o Espírito Santo te conduziu. Sobe porque Deus quer falar com você. Gente, desse dia em diante, a minha vida se transformou. A partir daquele momento que eu subi naquele monte, eu passei a ter um relacionamento com o Senhor e eu comecei a ter uma sede tão grande que eu não saí mais da presença. Mas eu não procurei pastor, eu não procurei igreja, eu não procurei ninguém para compartilhar. Eu busquei um relacionamento dentro do meu quarto. E durante mais de 6 meses, foi um relacionamento eu e Deus dentro do meu quarto. Ele me direcionava a palavra, ele me direcionava a ministrações que ele queria falar comigo através daquela mensagem. E a partir dali eu fui criando um relacionamento com Deus e querendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E eu clamava a Deus por mais. Então, o que eu quero dizer é que Deus sonda o coração. Não adianta louvar, não adianta adorar. Não adianta estar dentro de uma igreja, de um templo, seguindo uma doutrina, se o seu coração não estiver em Cristo, se você não estiver realmente entregue, né? E os versículos, né, os outros versículos, né, eles retratam, eles realmente criticam a religiosidade superficial. Porque quando você torna aquilo ali um hábito, uma rotina, é uma coisa superficial. Você está assim, cumprindo com
obrigação. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer entrega, não obrigação. Então, os outros versículos, eles criticam a religiosidade superficial e a cegueira espiritual. Porque quando você não busca o Senhor em espírito e verdade, você fica cego espiritualmente. Você é como cego. Por quê? Porque você vai seguir aquilo que o pastor falou, que o irmão falou, que fulano pregou. Porque se você não tem relacionamento, você é como um cego. Como é que o cego se consegue andar, né? Ou ele tem uma pessoa que vai o guiar, ou ele tem um cão, ou ele tem aquela bengalinha dele que vai guiando. E é assim o cristão que não busca o Senhor em espírito e verdade. Tem uma cegueira espiritual. Ele vive daquilo que é oferecido a ele pelos homens e não por Deus. Porque a partir do momento que você segue a diretriz de um pastor, você não está seguindo a Deus não, gente, me desculpa, mas você está seguindo ao homem. Você está indo pelo que o homem está te falando, e o homem é falho. O homem é falho. Tomem muito cuidado com isso, tá? O que nós devemos fazer? O pastor pregou, o pastor levou uma palavra? Ótimo, amém. Louvado seja Deus pela vida dele. Chegou em casa, você pega aquele versículo, abre a Bíblia, medita, estuda, vai para o secreto com Deus, pede para Deus te dar discernimento daquilo ali para a sua vida. Então, muito cuidado com a cegueira espiritual, né? E eles destacam a importância da humildade, da busca pela verdade de Deus e da dependência dele em todas as áreas da nossa vida. Então é exatamente isso, gente. A dependência tem que ser total de Deus. Mas nós só vamos conseguir ser totalmente dependentes de Deus se nós realmente tivermos humildade. Humildade para nos prostrar perante o Senhor, nos quebrantar, falar com Ele: Senhor, eu sou falha e pecadora, Senhor, me limpa dos meus pecados, Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti, eu entrego o controle da minha vida a Ti, guia-me, Senhor, me dê direção. Aí sim, essa é uma dependência. Então, eu deixo essa palavra para nossa meditação, reflexão, que em nome de Jesus, o Espírito Santo venha testificar essa palavra no coração dos irmãos, que nós possamos seguir firme, gente, buscando o Senhor em espírito e verdade. Vamos nos despir de toda soberba, orgulho, vamos nos despir, nos afastar de toda religiosidade. Sabe, porque religiosidade não salva ninguém, não vai levar ninguém a lugar nenhum. Que nós possamos buscar ao Senhor em espírito e verdade, estar na tua presença de todo o coração, com o coração quebrantado aos pés do Senhor. Amém? Senhor, muito obrigado por mais essa palavra, que nosso dia seja abençoado, cheio da tua presença. Em nome de Jesus, amém.